Com a paz do Senhor? Amém. Podem sentar, irmãos. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Confesso que quando o Ignaldo me fez o convite, eu pensei seriamente falar para ele, não, Ignaldo, chama outra pessoa. Inclusive, ele até fez uma proposta para mim. Ele, vou te dar 1 mês, então, para você se preparar. Falei, não, então tá bom. Mas eu sou grata a Deus, pela oportunidade, grata também ao Ignaldo pelo convite, ao pastor pela confiança. Eu convido os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias comigo no livro de Isaías 43, a partir do versículo 19. Amém? E diz assim, Isaías 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando eu comecei a orar a Deus e também a pedir para que Ele revelasse uma palavra, colocasse no meu coração o que Ele desejava que eu transmitisse para a igreja, eu pensei por diversas passagens, diversos personagens, diversas histórias da Bíblia, mas o que Deus ele ministrou muito forte ao meu coração era exatamente sobre uma fase que eu venho passando por esses últimos tempos. E eu já ouvi de muitas pessoas que nós devemos pregar aquilo que nós vivemos, né? E enquanto eu estudava e me aprofundava nisso, Deus ele veio também me trazendo muitas respostas, veio também acalmando o meu coração em meio ao que eu venho passado desde mais ou menos assim, do meio do ano para cá. E o começo desse versículo ele diz assim: eis que farei uma coisa nova. Eu acredito que se eu perguntar aqui para a igreja, quem aqui quer viver algo novo? Todos vão levantar as suas mãos e dizer, eu quero, amém. E vai ser uma resposta unânime, né, de toda a igreja. Todos nós queremos viver algo novo, porque o novo, ele traz para nós também uma esperança de dias melhores, de uma fase melhor. Mas só que, para que nós possamos viver o novo de Deus, nós precisamos abrir mão das coisas velhas. Nós precisamos desapegar de coisas que nós temos, que nós estamos vivendo. Não necessariamente eu falo de objetos, mas eu quero também falar sobre emprego, sobre amizade, sobre relacionamento, sobre sonhos, sobre vícios. É abrir mão do velho para que possa dar espaço para o novo. E enquanto eu refletia sobre isso, eu pensei em uma árvore. A natureza é algo tão incrível, é uma criação tão perfeita de Deus. E quando nós paramos para analisar a natureza com todos os detalhes, nós podemos ver o quanto Deus ele quer nos ensinar também através da natureza. Imagine o tronco, o galho de uma árvore. Para que a flor ela venha a nascer, para que um fruto venha a nascer ali daquele galho, as folhas elas precisam cair. Elas precisam cair para poder dar espaço para que a flor venha a desabrochar e dali venha a nascer o fruto. E assim também é a nossa vida. Em diversos momentos nós vamos precisar encerrar ciclos, fechar ciclos para que novos venham se abrir. A nossa maior dificuldade de viver as coisas novas é o apego que nós temos às velhas. E decisões, elas precisam ser tomadas para que promessas de Deus elas venham ser acessadas por nós. Tem pessoas que falam assim: mas Jesus prometeu que me usaria, que me daria aquilo, que eu iria para tal lugar, que Ele ia usar a minha vida de tal forma, que Ele ia abrir tal porta para mim, mas só que tudo o que Deus ele promete não acontece na minha vida. Será que Deus se esqueceu? Será que Ele se arrependeu? Que Ele voltou atrás da sua palavra? Não, irmãos, o nosso Deus ele é fiel, a fidelidade do nosso Deus não tem fim.
Se Ele fala, Ele cumpre, mas Ele espera de nós também uma decisão mediante a situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos também tomar uma posição referente às coisas para que Deus ele venha trabalhar, para que as promessas de Deus elas venham ser acessadas. O nosso problema é que nós queremos viver uma vida sem princípios. A gente quer que as promessas de Deus elas aconteçam, mas nós não vivemos uma vida com princípios. Nós olhamos uma palavra que como essa de Isaías 43, que fala assim: eis que farei coisas novas. Essas palavras elas foram ditas pelo próprio Deus. Não foi um profeta que disse isso, não foi um anjo, foi o próprio Deus que disse a Isaías: eis que farei coisas novas. E nós olhamos para uma palavra e falamos assim: é para nós. De fato, essas palavras de Deus, elas são para mim, elas são para você. Mas para que nós possamos viver essas coisas, os princípios, eles precisam ser respeitados. Deus, ele é fiel, ele é justo, mas o nosso Deus, ele é fiel, mas ele também ele é justo. E ele espera que nós tomamos certas decisões em nossas vidas. Só que às vezes você pode parar e se perguntar: mas, Rayane, eu sei que eu tenho um chamado para trabalhar na obra, mas eu não sei o que eu faço, qual caminho eu devo seguir. Eu não sei se eu fui chamado para pregar, evangelizar, para ensinar, liderar. E talvez você se olhe, você se ache: mas eu tenho tão pouco, eu não tenho nada a oferecer, eu não sei falar, eu não sei cantar. E por muito tempo, irmãos, eu também vivia desse jeito. Eu olhava para mim e eu falava: Senhor, mas para que eu fui chamada? O Senhor me escolheu para quê? Eu tenho vontade de trabalhar na tua casa, eu tenho vontade de te servir, mas eu sinto que eu não sirvo para nada, Senhor. Eu olho para mim e eu não vejo nada que eu tenho a oferecer. Eu olho as pessoas ao meu redor e eu acho que todo mundo é melhor que eu, tem algo a mais a oferecer, é muito mais capacitado. E trazendo ali uma história muito conhecida da Bíblia, que foi um dos maiores milagres que Jesus ele operou enquanto ele estava aqui cumprindo o seu ministério, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. É uma história muito conhecida pela igreja. Certa vez Jesus ele estava com uma grande multidão e passado um tempo os discípulos eles chegam até Jesus e eles falam: Jesus, despede toda essa multidão para que eles possam comprar comida para se alimentar. Mas Jesus ele fala para os discípulos: não, é importante que todos permaneçam aqui, alimente essa multidão, dê comida para eles. Então os discípulos eles começam a questionar: Jesus, mas nós não temos pão, nós não temos dinheiro para poder alimentar toda essa multidão. Mas só que Jesus ele sabia que no meio daquela multidão havia um menino que carregava consigo 5 pães e 2 peixinhos. Era tão pouco, irmãos, o que ele tinha. Era apenas 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente. Jesus, então, ele pega ali aquele pão, aquele peixe, ele ora, agradece. Os discípulos, então, sentam aquele povo na grama e começam a distribuir aquele alimento. E quanto mais eles tiravam, mais aparecia. E na Bíblia fala que no final, quando toda aquela multidão está alimentada, está saciada, ainda sobrou alimento. Na Bíblia, nós não temos o nome desse menino, mas nós sabemos que o pouco que ele tinha serviu para matar a fome de uma multidão. Talvez hoje você se olhe e você fala: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não tenho nada a oferecer para as pessoas, mas Jesus ele quer pegar o pouquinho que você tem para que vidas possam ser alcançadas, para que almas que estão lá fora com fome, com sede de ouvir uma palavra, seja usado pela sua vida. Pessoas podem olhar para você e falar assim: você não tem nada a oferecer, você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum, mas confia naquele que te escolheu, confia naquele que te chamou, porque o pouquinho que você tem, Jesus ele vai usar para saciar a fome, para buscar muitas almas que estão lá fora. Um bom começo para quem ainda não tem ali uma boa direção
de como realmente iniciar um ministério, talvez, não sei, de começar a trabalhar na casa de Deus, de servir. Lá no texto de Mateus 28, 19, se eu não me engano, vou só conferir aqui para os irmãos. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos já a chamada de ir, anunciar o nome de Deus, anunciar as boas novas, dizer que Jesus ele é bom, dizer que Jesus salva, que ele liberta e que um dia ele voltará para buscar a tua igreja. A nossa obrigação é espalhar o nome de Jesus por todas as nações. Cada um tem uma chamada específica que Deus ele colocou na tua vida, mas acima de tudo nós temos o ide conosco, de anunciar o caminho de Jesus, de anunciar o nome dele, de mostrar o céu para que quando Jesus voltar, nós possamos subir para o céu, morar com ele um dia. Mas só que para que você possa acessar essas coisas novas que que Deus ele tem para cada um de nós, nós precisamos tomar uma posição, irmãos. Porque muitas vezes, por críticas, por falas, ou até mesmo nós mesmos acabamos, eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito insegura, eu sempre acho que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, que não é para mim, que tem pessoas melhores do que eu, mas só que nós não podemos, irmãos, ficar numa posição de só reclamar, de só achar que a gente não consegue, de só olhar para as pessoas, mas não acreditam em mim, não apostam em mim, as pessoas falam que eu não tenho nada a oferecer e você fica nessa posição de murmurar, de reclamar, de achar que você nunca vai conseguir. Ao invés disso, confia naquele que te chamou e vai, levanta, toma uma posição. O filho pródigo, quando ele está ali na casa do seu pai, ele fala assim: pai, me dá a parte da minha herança, porque eu quero curtir minha vida. Então ele pega ali a parte da herança, ele sai para o mundo, ele vai curtir a sua vida com amigos, com mulheres, gastou todo o dinheiro dele da forma que ele achava que era melhor. Então quando ele está ali na situação onde ele já não tinha mais dinheiro, onde ele já não tinha mais amigos, quando ele começou a passar por dificuldades, não tinha mais comida, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. O filho pródigo, ele diz assim: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Naquele momento de erro que o filho pródigo ele estava, ele toma uma posição. Ele diz assim: eu levantar-me-ei e eu irei ter com o meu pai. Na história de Elias, nós também temos um exemplo disso. Elias, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias, ele estava ali no auge do seu ministério, no auge da sua carreira. Só que por conta de uma notícia, Elias, ele se acovarda. Ele então toma algumas decisões. Elias, ele fica sozinho, né? Ele deixa ali o seu ajudante, o seu moço. Ele vai para o deserto, ele pede para Deus, ele deseja a própria morte. Ele diz: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu prefiro morrer do que viver a vida que eu estou vivendo. Elias, ele entra dentro de uma caverna, só que quando Elias está ali debaixo de um pé de zimbro, que ele diz essas palavras: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu prefiro morrer do que viver a vida que eu estou vivendo. Deus, ele manda um anjo para que vá até Elias, assando um pão na brasa, dando água a Elias, e pela segunda vez que o anjo ele aparece a Elias, ele diz assim: levanta, coma, porque muito grande é a tua caminhada. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de levantar. Em Salmos 20 também, Salmos 20, versículo 8, nos diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Irmãos, o levantar na Bíblia não é apenas você estar sentado e colocar-se sobre os seus pés, mas é você levantar de assumir uma posição. O filho pródigo, ele tomou uma decisão. Ele diz: eu levantar-me-ei, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que ali é o meu lugar, é o melhor para mim.
Quando o anjo diz a Elias, Elias, levanta, coma, porque é muito grande a tua caminhada. O anjo estava dizendo, Elias, saia da situação que você está. Elias, não é para você morrer agora. Deus, ele ainda tem uma grande obra na tua mão. Em Salmos 20 diz, uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. O nosso lugar é de pé, irmãos. O nosso lugar é de tomar uma decisão, é de assumir a nossa responsabilidade e ir. O nosso lugar não é ficar reclamando, se lamentando, dizendo que você não vai conseguir. Deus, ele tem uma chamada na nossa vida. Deus, ele tem um propósito com o nosso viver. Deus, ele deseja nos usar, mas nós precisamos estar à disposição e tomar uma decisão. Porque Deus, ele tem sim uma promessa para mim, ele tem uma promessa para você, mas nós precisamos também tomar uma posição. E de acordo com a nossa decisão, Deus, ele irá honrar aquilo que nós escolhemos. Eu sempre falo para as crianças e para os adolescentes também, que Deus, ele nos deixa livre para que nós possamos escolher o que nós quisermos. Nós podemos fazer escolhas boas, escolhas ruins, mas o que nós não conseguimos controlar são as consequências das nossas escolhas. Então, antes de você tomar uma decisão, também peça, também ora para Deus para que ele te direcione. O Espírito Santo de Deus, ele jamais nos deixa enganado. Ele está a todo tempo nos dizendo o que nós devemos fazer. Ele está a todo momento nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, mas nós precisamos também estar à disposição a ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós oramos para Deus, Senhor, me dá um sinal, Senhor, fala comigo. Nós queremos de Deus uma resposta, mas nós não paramos para ouvir a Deus. Nós precisamos também parar para entender os sinais, para ouvir o que Deus, ele quer falar conosco. E um exemplo muito simples veio agora assim à minha mente, eu vou até compartilhar com os irmãos, que o Espírito Santo, ele nunca deixa mesmo assim a gente enganado e nunca nos pega de surpresa. Uma vez, quando eu estava trabalhando na minha antiga empresa, eu trabalhei um tempo em home office, e depois que a pandemia já estava um pouco mais, as coisas já estavam mais estáveis, a empresa me chamou novamente para estar trabalhando presencialmente. E quando eu voltei a trabalhar presencialmente, eles estavam pagando o meu vale-transporte em dinheiro mesmo, não pelo cartão. E então, eu passei a ir e a voltar da empresa de carreta, esses carretos que ficam aqui, né, ali perto da Branca de Neve. E toda semana eu sempre separava exatamente a quantidade que eu ia gastar naquela semana para ir e para voltar. E uma vez eu estava organizando minha bolsa, separando o dinheiro para colocar, e o Espírito Santo, ele falou assim para mim, coloca uma quantidade a mais porque você vai pagar a passagem para alguém. Ele não falou com essas palavras, né, mas passando para os irmãos dessa forma. E aí eu parei, assim, eu falei, tá bom, vou colocar uma quantidade a mais, né? E nisso foi passando a semana, foi passando os dias, e chegou um determinado dia da semana, tinha lotado já o carreto, nós saímos. Quando a gente já estava ali mais ou menos na altura do UPA, uma moça abriu a bolsa dela e ela tinha esquecido a carteira em casa. E na hora veio o que o Espírito Santo tinha falado comigo. E ela pediu para o moço para ele parar o carro, para ela descer, para ela poder voltar em casa, depois descer de novo, esperar novamente um carreto lotar. E provavelmente ela ia perder o horário do trabalho dela, ela ia ser prejudicada com aquilo. Então, como eu já tinha, eu já estava preparada para aquilo, quando aconteceu, eu paguei a passagem para ela. Eu não estava esperando um retorno daquele dinheiro, eu fiz mesmo porque o Espírito Santo havia me falado para fazer. Mas então, ela pegou o meu número, depois ela me devolveu o dinheiro, e eu aproveitei toda aquela situação ali pelo WhatsApp mesmo, já aproveitei para falar um pouco com ela sobre Deus, sobre a bondade que nós precisamos também ter no nosso coração. E é um exemplo, eu sei que muito simples, mas que nós precisamos estar mesmo com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque
por coisas simples como essa que aconteceu comigo, mas também por coisas grandiosas. Ele deseja compartilhar com a gente os seus mistérios, a sua vontade. Ele também deseja nos dar um direcionamento, mas nós precisamos estar à disposição de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos também estar à disposição da obra, de fazer o ID do nosso Deus. E já para concluir mesmo, o que Deus ele colocou no meu coração, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias junto comigo no livro de João 14, versículo 6. Oh, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. E diz assim no livro de João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, Jesus, ele é a resposta para todas as coisas. Jesus, ele é a nossa verdade. Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida. Jesus, ele é a resposta para todas as coisas. E conhecendo quem te chamou, é impossível você não viver o seu chamado. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.